Olá, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos dando início a mais essa transmissão aqui no Tabernáculo El Shaddai, em Joinville. E nesta hora nós queremos convidá-lo, você, sua família, todos os que estão em sua casa, para cultuar ao Senhor Jesus Cristo conosco, através da palavra de Deus. Estamos nos juntando em caráter extraordinário, o tabernáculo está todo vazio, estamos aqui apenas com a equipe técnica, para poder transmitir essa reunião através da internet. Nós queremos primeiramente agradecê-lo pela sua atenção, pela sua dedicação, consideração em estar conosco nesta hora para essa reunião. Nós sabemos que a hora que nós estamos vivendo é uma hora muito delicada, nós estamos em grandes expectativas das coisas que irão acontecer daqui para frente, não sabemos exatamente como que tudo vai se desenrolar. Uma coisa nós sabemos: esta é a hora para estarmos certos de Deus, de que temos aplicado o sinal, de que nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, de que a vida de Deus está realmente vivendo em nossas vidas, porque essa é a profecia, que a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo estaria batizada com o Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. Ela é a Senhora eleita, ela é a Senhora Jesus Cristo. Haja visto que em Mateus capítulo 25, a Bíblia fala que à meia-noite haveria uma mensagem percorrendo a terra para convocar o povo a olhar para cima, porque o sinal do Filho do Homem seria visto por todas as nações. Jesus disse que quando nós víssemos o sinal do Filho do Homem, era para nós olharmos para cima, porque nossa redenção se aproxima. Em 63, quando aqueles anjos desceram da eternidade, lá na Montanha Coronado, nos Estados Unidos, veja, lá no Monte do Pôr do Sol, eles desceram para formar aquela peruca branca de Apocalipse 1, verso 14, Apocalipse 10, ali estava o Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que ele desceria com os seus santos anjos. Veja, lá estavam os anjos das 7 eras da igreja, eles estavam agora formando uma só mensagem. Porque quando o anjo do pacto desce em Apocalipse 10, quando ele brada sua voz, 7 trovões soaram. Veja, as vozes dos 7 mensageiros, dos 7 Espíritos de Deus, de acordo com Apocalipse 5, formando uma frase, trazendo um mistério que seria revelado à igreja nos dias da voz do 7º anjo. Esse segredo era a manifestação do ministério do Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, em carne humana, através do seu corpo, que é a igreja, porque ele disse: o mundo não me verá mais. Grave isso. O que eles mostram nos desenhos, tentando mostrar a sua segunda vida de uma maneira muito elaborada, fantástica, não passa de pensamentos, de imaginações humanas. Porque ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Então ele viria agora para levar a igreja à perfeição, para abrir nosso entendimento espiritual e nos dar fé para ver o mundo invisível. Ele disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Então, o verdadeiro eleito, a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus é a única que veria a manifestação de Jesus Cristo em carne humana, através da igreja. Ele disse: ninguém pode vir a mim. Essa é a Bíblia, São João 6. Ninguém pode vir a mim. Quem? A Jesus Cristo manifestado. Veja, Caifás e Anás não puderam ver Emanuel manifestado em carne humana. Tampouco Judas pôde ver. Tampouco a religião organizada pôde ver. Mas a mulher samaritana viu. Veja, Mateus viu, Filipe viu, Tiago viu, o Gadareno viu. Eles puderam ter seus olhos abertos para ver a manifestação de Deus em carne humana. A árvore da vida tinha se tornado carne agora. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E ele também disse: eu sou o pão que desceu do céu. Veja, agora a árvore, o caminho, a verdade e a vida, estava agora em carne humana. Então agora a igreja passa a ter acesso ao corpo, palavra do Filho do Homem, aquele Deus que nunca ninguém viu.
Veja, que habita céus e terra, mas ele condescendeu, ele foi descendo, veio ao Monte Sinai, quando Moisés subiu lá e recebeu as tábuas da lei. Dali ele desceu para o tabernáculo que Moisés fez no deserto. Do tabernáculo de Moisés foi para o templo de Salomão. Do templo de Salomão foi para o corpo de Jesus Cristo, o tabernáculo feito pelas mãos do próprio Deus. Veja, essa é a Bíblia. Ele sai de trás de peles de animais para agora se esconder atrás de peles humanas. Essa é a profecia. Por isso ele disse para os seus apóstolos a respeito do templo que foi construído em 48 anos. Ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Destruir esse templo em 3 dias eu levanto. Ele estava falando agora do tabernáculo. Veja, o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo feito agora de peles humanas. O próprio corpo de Jesus Cristo, veja, e o verbo se fez carne. Ali estava ele agora, reunindo nele mesmo toda a cristandade. 7 eras da igreja, eu e você estávamos ali dentro. Essa é a verdade. Nós estávamos nele em forma de semente. Você era um germe, veja, em forma de semente dentro de Cristo. Como você primeiro estava em seu pai, antes de seu pai em seu avô, mas você foi descendo através da genealogia até ser quem você é hoje. E nós estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. E fomos vindo, descendo, e cada um se manifestando na era em que Deus profetizou, determinou, e aqui estamos nós hoje. Nós estamos na era da noiva, não mais numa era pentecostal, não mais na era dos dons de 1 Coríntios 13. Agora a perfeição, é a era do amor perfeito, é a era de Cristo agora, manifestado em carne humana, nosso José, o filho da prosperidade. Veja, descendo para trazer a igreja à perfeição, para aplicar agora em nossas vidas o Espírito Santo, vida eterna, Zoe, Deus mesmo agora, habitando em seu corpo que é a igreja. Essa é a profecia e essa foi a razão de sua morte no Calvário. Ele pagou o preço da redenção, ele deu sua carne, seu sangue, para que no sangue a vida pudesse vir sobre nós. E esta é a era da restauração completa, de acordo com a Bíblia, Joel capítulo 2, Atos 3. A Bíblia fala que ele restauraria tudo aquilo que o inimigo tinha tirado da igreja, trazendo ela de justificação pela fé, santificação, a restauração dos dons, e vindo agora a era da cabeça, a pedra angular, Cristo mesmo. Veja, Mateus 25, uma mensagem levando a igreja para olhar para cima, dizendo, aí vem o esposo, ele vem agora para um casamento, para reproduzir-se a si mesmo, outra vez, através do seu corpo, que é a igreja. O Mombrana, na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. Ele mostra nessa mensagem a vinda do Filho do Homem, a encarnação de Jesus Cristo. Nessa mensagem ele disse que somente o verdadeiro eleito veria Deus em carne humana. Eu gosto muito dessa frase. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Então ele está na igreja em forma de Espírito Santo. Por isso Paulo disse, caminhamos até a perfeição. A perfeição é Cristo. A perfeição é Deus agora morando em seu povo. Veja, o corpo de Cristo. Veja, esse corpo de Cristo é místico. É um corpo que você só entra nele através do nascimento. Você não se junta a ele como se junta a algum grupo organizado. Você tem que nascer nele. Veja, um novo nascimento. Veja, você recebe o Espírito Santo de acordo com Paulo. Ele disse, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Você descobre que seu pai não é o seu progenitor físico. Seu pai é Deus, porque você vem ao mundo pela vontade de Deus. E ele então traz a você um novo nascimento. Ele opera em sua alma, ele aplica em seu coração o sangue. Ele vê que você se arrependeu de fato, você foi sincero, você confessou seus pecados, você desceu as águas e foi batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, e ao fazer isso, e Deus aceitou a sua confissão, Deus então aceita o sacrifício por você, que foi Jesus Cristo no Calvário, e Deus então te dá a vida.
É Deus agora circuncidando o teu coração. Abraão teve uma circuncisão natural. Então todo judeu que nascia dentro das tribos, com 8 dias ele era circuncidado e ele era colocado debaixo do pacto, debaixo das promessas naturais. Você agora é circuncidado em seu coração. Quando a palavra lhe é revelada, quando Deus te mostra algo na Bíblia, aquilo não é apenas para conhecimento intelectual. Quando Deus lhe mostra algo, é para mudar você, é para te transformar. E quando algo vem de Deus, vem do Espírito Santo, a Escritura é aberta, seus olhos são abertos. Veja, Deus te mostra algo, Ele te dá então uma alegria. Veja, isso é como vinho novo. Veja, azeite é colocado em sua lâmpada, seus olhos são abertos, você é estimulado, força, poder entra em você, porque você passa agora a contemplar o invisível. Você passa a ver aquilo que os olhos humanos não viram, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, quando isso lhe é revelado pelo Espírito Santo, a sua vida é mudada. Porque Deus não nos dá uma revelação só para o bel prazer de um ser humano, para a sua satisfação mental, para a sua satisfação intelectual. Veja, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando uma verdade te é revelada, veja, carne e sangue não te revelou, Pedro, nem eu mesmo pude te abrir isso, mas meu Pai, o Espírito Santo, Ele te abriu o entendimento, Ele te deu essa luz, e o que você está enxergando, você não enxergou por conta própria. Você não aprendeu no seminário, você não aprendeu numa escola, isso veio de Deus por revelação. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, o evangelho que por mim vos foi pregado e demonstrado em poder, o poder da ressurreição, eu não recebi de homem nenhum. Eu não consultei Anás, não consultei Caifás, não consultei meu professor Gamaliel, não. Me foi dado pelo Espírito Santo. Paulo não andou com Jesus. Paulo foi como que uma espécie de um abortivo. Ele teve um encontro com o Senhor, indo para Damasco. Aquela grande luz, o pilar de fogo apareceu para ele. E você conhece a história. Sim, e aquilo transformou sua vida. Grave isso. Nós estamos vivendo dias muito trabalhosos. Tivemos o dia da visitação. O pilar de fogo foi fotografado, a nuvem que está aqui nas minhas costas, o profeta de Malaquias capítulo 4, o dia da visitação. Os mesmos sinais e maravilhas que Jesus sempre fez. No passado, fez nesse tempo. Deus veio até nós para mostrar que Ele não está morto. Ele estava ressuscitado através de seu profeta e, por extensão, através de sua igreja. O ministério do Mombrana é para provar que Jesus Cristo não está morto, que Ele está vivo. E de que a Bíblia é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus. Então, quando uma revelação te é dada, veja, uma coisa intelectual é uma coisa complicada, complexa, e só aquele que inventou é que consegue entender. Mas quando é uma revelação, é poderosa. Aquilo transforma vidas. De fé em fé e de glória em glória, somos transformados, disse Paulo. Então, toda vez que Ele te revela uma verdade, é para mudar sua vida. E quando isso vem de Deus, causa um estímulo, causa uma alegria, põe azeite na lâmpada, isso te dá força. Você vem às vezes na igreja desanimado, e Deus deixa cair uma porção da palavra em seu coração, aquilo te levanta, te estimula, porque essa é a profecia no capítulo 6 de Apocalipse, Deus dizendo ao diabo, não toques no azeite e não toques no vinho, não danifiques o azeite e não danifiques o vinho. Veja, porque é sob esta pedra edificarei a minha igreja. E quando é uma revelação, muda a sua vida, transforma. Se não transformou, meu irmão, minha irmã, é só concepção intelectual. E a hora que chegar uma nova concepção, vai mudar a sua mente. Mas quando é revelado, aquilo é para transformação, muda. Paulo disse, cri, por isso falei. Essa mudança vem através da revelação da palavra, veja, isso é subir a perfeição, a níveis espirituais elevados, e lá somente o crente subirá, só o eleito será levado lá. Isso tudo é por eleição, predestinação. Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então, citando a eleição e predestinação, na mensagem Eventos Modernos,
são esclarecidos por profecia, no parágrafo 172, Umbanda mostra que nós éramos uma pequena semente dentro de Jesus Cristo, um gens lá dentro dele. Quando ele foi ao Calvário, você foi junto com ele. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele, porque você foi eleito nele, você estava nele. Você é tão eterno quanto Deus é eterno. Veja, mas esse gene verdadeiro, ordenado por Deus, esse germe verdadeiro, uma alma de Deus que estava em Deus antes da fundação do mundo. Lembre-se, você que realmente tem o Espírito de Deus em você esta noite, você esteve aqui em Cristo, porque Ele foi a plenitude da palavra, Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Você crê nisso? Veja, Ele estava em Cristo. Então, se você esteve em Deus, um gene, uma semente, uma palavra, um atributo desde o princípio, então você caminhou com Ele aqui na terra, você conversou com Ele na terra, você sofreu com Ele na terra, você morreu com Ele no Calvário e você ressuscitou com Ele. E agora você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo comunhão com Ele, a palavra, enquanto Ele alimenta o interior de sua alma, que o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. O que diz a você que você é um eleito, é que você está se alimentando da palavra de Deus para esse dia, o alimento espiritual em seu devido tempo. Você está se alimentando do corpo palavra. Jesus disse, quem não comer a minha carne e beber meu sangue, não tem parte comigo. A palavra feita carne, o verbo, esta é a grande verdade. Uma escritura, primeiro, esteve na mente de Deus. Da mente de Deus foi colocada no que a gente chama de as escrituras, a Bíblia. Uma palavra expressada. E agora esse verbo se faz carne em você, quando a verdade é revelada a você, o verbo vai viver em você. Essa é a Bíblia. Não é uma religião, uma denominação. Nós não estamos vivendo de obras mortas. Por isso que quando Jesus Cristo se manifestou perante os sacerdotes, eles o chamaram de Beelzebu. Mas quando ele se manifestou para a mulher samaritana, a mulher do poço, como a gente diz, ela creu que ele era o Messias. Qual foi a diferença? Disse Mumbrana, o sacerdote fariseu não tinha representação no céu. Ele não estava representado em Cristo. Ou melhor, ele não tinha representação no corpo de Cristo. Nenhuma. Veja, quando ele chamou Jesus de Beelzebu, aquilo escureceu para ele. E a partir de então, ele viveu nas trevas. Mas quando a mulher do poço disse que Jesus era o Messias, que ele era o profeta que ela esperava, é porque ela tinha uma representação em Cristo. Veja, isso é mais do que você possa imaginar. Nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, como o sangue do próprio Deus. Nós estávamos nele desde antes da fundação do mundo. Você traz caráter ou caracteres hereditários, você traz expressões, parte de si que identificam de onde você veio. Representação. Essa é algo maravilhoso. Há um corpo esperando por você na eternidade. Um corpo feito pela palavra. Aquela representação sua teofania, aquela casinha que Paulo se referiu nos céus, não feita por mãos de homens, mas feita por Deus no céu. Ele diz, quando esse tabernáculo se desfizer, esse que meu pai e minha mãe fizeram, eu já tenho uma casinha, um tabernáculo, um corpo celestial feito no céu, por Deus, pelas mãos de Deus. Por isso Deus perguntou para Jó, onde tu estavas quando eu colocava os fundamentos da terra? Quando eu fundava a terra? Veja, quando os filhos de Deus se alegravam, onde é que você estava, Jó? Nós temos a resposta, nós estávamos nele. Sim, essa que é a verdade. Assim como Eva estava em Adão. Então veja, agora, veja,
não um grupo religioso, uma denominação, um nome de blasfêmia. Não é disso que eu estou falando. Agora veja, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, disse ele. Veja, eu farei um lugar, não me adorareis junto a toda a porta que eu vos dei, mas há uma porta, e nessa porta eu colocarei meu nome. E onde o Senhor colocou o seu nome, esse é o lugar em que Deus receberá o seu sacrifício. Nós fizemos todos os tipos de portas, mas Deus fez uma porta. Deus fez uma porta, e esta porta, São João capítulo 10, Jesus Cristo. Nessa porta está o nome de Deus. Ali está também o lugar onde é colocado o sacrifício. Ali está o sacerdócio. Ali está o pão da vida. Ali está a água da vida. Ali está a árvore da vida. Ali está o Espírito de Deus. A glória da Shekinah. Veja, o lugar de habitação de Deus. Então Deus colocou o seu nome em Jesus. Veja, ele foi o Filho de Deus. Todo filho vem em nome de seu pai. Ele disse, eu venho em nome de meu pai e vós não me aceitais. Eu venho em nome de meu pai, você vem em nome do seu pai. Jesus veio em nome do seu pai. Portanto, o nome do seu pai é Jesus. Exatamente porque ele veio em nome do pai. E ele disse, pai, manifestei o teu nome aos homens. E ele disse, e não me aceitais. O mundo agora está pronto, preparado para aceitar o homem do pecado, segundo Tessalonicenses capítulo 2. Veja, eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Você não tem que ficar alterado com essas divulgações pelas redes sociais de pretensos messias, pretensas nova ordem mundial e coisas assim. Paulo disse que ninguém vos perturbe, que ninguém vos meta em pânico, que ninguém vos altere com cartas, com epístolas. Hoje nós vamos dizer assim, com redes sociais, com notícias, como que se o dia de Cristo estivesse já acontecendo. Ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado agora mesmo está encoberto por um poder religioso. O mundo nem sabe quem ele é. Nós sabemos, nós temos a revelação. A nós foi revelado pelo anjo de Malaquias 4, a águia voando, mostrando para nós quem era o cavaleiro do cavalo branco, que é o mesmo do cavalo vermelho, que é o mesmo do cavalo preto e que é o mesmo do cavalo amarelo. Veja, e há somente um que agora o resiste, essa é a igreja. Mas o mundo não pode conhecê-lo ainda, enquanto a igreja não for arrebatada. Essa que é a verdade. Nós não temos que ter medo da cortina de bambu, nem da cortina de ferro, mas da cortina púrpura. Veja, o homem do pecado, esta cidade que está edificada sobre 7 colinas. Veja, a grande prostituta, a grande meretriz, que tomará o controle mundial. Veja, ela terá nas mãos a economia do mundo inteiro. Ninguém compra nem vende. Isso ainda não chegou. A imagem da besta, o Concílio Mundial de Igrejas, isso forçará as igrejas como a nossa a fechar suas portas. Estamos aqui ainda, temos liberdade. As coisas que estão acontecendo no mundo são o princípio das dores. Nós temos aí terremotos, temos vulcões, temos pragas como sarampo, varíola, AIDS, H1N1, gripe suína, gripe aviária, agora essa pandemia do Covid-19, e virá mais pragas pela frente, pragas que nós nunca vimos, que a medicina não terá recurso, não terá vacina, não terá remédio, de acordo com a Bíblia. Veja, 200 milhões de demônios foram soltos, o inferno foi aberto, e todos esses espíritos estão soltos sobre a terra. Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 9, 200 milhões de demônios soltos sobre a terra. Veja, espíritos que estavam presos, que não podem se arrepender. Veja, estão soltos sobre a terra. Por isso Jesus disse que seria como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e não viram. Mas uma coisa muito interessante na Bíblia, está nas epístolas de São Pedro, que quando Jesus Cristo, o seu corpo estava na sepultura, mas o Espírito Santo estava dentro dele,
continuou trabalhando. Enquanto o corpo estava na sepultura, em espírito, ele desceu à região dos perdidos e pregou aos espíritos em prisão dos dias de Noé. É uma escritura muito interessante que não pode ser ignorada. Porque ele desceu para pregar aos espíritos em prisão dos dias de Noé. E ele disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então o que temos em Apocalipse 10? A descida do Espírito Santo. Aqui e agora. Veja, na região dos perdidos, espíritos em prisão. Onde estão eles hoje? Atrás de um púlpito, anjos caídos, tomando a Bíblia e pervertendo a mente do povo. Anjos caídos, falsos cristos, falsos profetas. De onde vieram esses espíritos? Estavam presos. O poço do abismo foi aberto e eles invadiram a terra, criando denominações por toda parte. Veja, levando as pessoas à morte espiritual, porque denominação nada mais é do que a marca da besta, morte espiritual. Mas o verdadeiro eleito, aquele que não foi enganado lá em cima, também não seria enganado agora por esses espíritos falsos. Esse é o tempo em que nosso Senhor Jesus, o mesmo Senhor, descerá do céu, primeiro com alarido. Veja a mensagem percorrendo o mundo, pregando para almas em prisão, para um povo que não tem como se arrepender. A Bíblia fala, almas em prisão que não podem mais se arrepender. Veja, cruzar a linha da misericórdia. Veja, uma era de pessoas apóstatas, uma era em que as pessoas não podem mais se arrepender. A Bíblia fala em 2 Timóteo, tempos trabalhosos, mas em meio a tudo isso, esse mesmo Espírito Santo desceu aqui para tirar da região dos perdidos, do meio das denominações, sai dela, povo meu, tirar o eleito que estava lá nessa região dos perdidos, lá nesse sistema organizado, puxando ele para fora, para levá-lo para onde? Para outra denominação? Não, levá-lo agora para o único lugar provido por Deus, para a porta, para o corpo de Cristo. Veja, trazer agora o eleito a essa condição de ser selado com o Espírito Santo. Então ele continua aqui, veja, e não me aceitais, outro virá, e a ele aceitareis. Ele disse, eu vim em nome de meu Pai e vocês não quiseram, virá um em seu próprio nome. Falando agora do falso profeta, o anticristo, a besta, eles virá um em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. O líder desse grande movimento, dessa grande igreja mundial, vai enganar os próprios judeus. Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas virá um em seu próprio nome, e eles serão enganados também. Ele enganará o mundo inteiro de acordo com a Bíblia. Veja, a hora que estamos vivendo, estou tentando te despertar a atenção, para te mostrar que é mais tarde do que nós pensamos. Então ele diz, vocês tomarão suas denominações e seguirão com elas. Simplesmente sigam em frente. A Bíblia diz, eles foram levantados para preencher esse lugar. Cegos, nus e não sabem. Igreja, religião, muito piedosos. Exatamente como Caim foi. Faz um sacrifício, faz tudo do mesmo modo que Abel fez, mas por revelação lhe foi revelado qual era o sacramento. Não frutos do campo, não abóboras e abacaxis. Então diz o profeta, parágrafo 177, o crente consegue ver a palavra feita carne, os outros não conseguem ver. Esta é a verdade, esta é a hora em que nós estamos vivendo. Então vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. Então nós temos que caminhar até a perfeição é Cristo. Quando você entra em Cristo, no corpo de Cristo, por predestinação, por eleição, veja, esse corpo foi julgado no Calvário, você estava lá. Quando ele sofreu, quando ele foi crucificado, quando ele foi humilhado, envergonhado, você estava nele. Quando ele foi colocado na sepultura, você estava lá. Quando ele se levantou, você levantou junto. Então você é o corpo de Cristo, você é um membro desse corpo, você é batizado ali por um Espírito. A única forma de termos a unidade da fé é pelo mesmo Espírito. Então Deus manda uma mensagem para reunir o povo ao redor dessa mensagem. Veja, onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Essa é a verdade. Então somos aperfeiçoados por aquele sacrifício. Então Deus te vê em Cristo.
você já está perfeito pelo sangue de Jesus Cristo e a vida de Deus vem sobre você. Então, quando o Espírito é aplicado em você, isso te identifica, isso mostra que você está aperfeiçoado, que Deus aceitou o sangue, e agora caminhamos até a perfeição. Como posso ser perfeito? Através de uma denominação? Não. Através de obras mortas? Doutrinas de batismos, imposição de mãos, guardando o sábado, não comendo presunto, não bebe café, lava as mãos, come coisas orgânicas, crê na ressurreição dos mortos, crê no julgamento. Essas coisas são obras mortas. São coisas que você faz, que uma igreja pode fazer. Subamos até a perfeição. E a forma de entrar nesse corpo é por eleição. Você nasce lá. E o que te identifica hoje de que você está lá, é que o Espírito Santo está aplicado em você. E o Espírito Santo dirá amém para cada verdade da palavra para este dia. Então diz a Bíblia, em Hebreus 9, falando do sacrifício. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Veja, nós temos no Velho Testamento um símbolo muito maravilhoso. O tabernáculo que Moisés fez. 3 divisões. O átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. Todas essas 3 divisões estão falando profeticamente de 2000 anos de evangelho. Que também foi dividido em 7 festas, começando pela Páscoa, que era feita no mês de abril, depois a festa das primícias, festa dos pães asmos, tirando todo o fermento de dentro de casa, depois a festa das primícias, que era o primeiro molho colhido lá no campo, primeiro molho de cevada, sim, primeiro molho maduro, era levado lá no templo e movido perante o sacerdote. Logo depois tinha um espaço, vinha a festa de Pentecostes, 49 dias depois, no dia 50, era a colheita do trigo, Pentecostes, daí vem a palavra Pentecostes, 50, muito bem. Tudo isso está falando da igreja, está falando da obra redentora, começando no Calvário, depois passando para tirar todo o fermento, toda a doutrina, toda a hipocrisia, depois o primeiro grão maduro, que foi Jesus Cristo, que ressuscitou no primeiro dia da semana, era quando eles se reuniam para celebrar a festa das primícias. Se eles conhecessem essa festa, saberiam que dia Jesus ia ressuscitar, porque era no primeiro dia da semana que tomariam o primeiro molho maduro, o primeiro que provou que era um grão, o primeiro que provou que tinha vida, que nasceu primeiro e chegou à madurez primeiro. A cevada, tomavam isso, não podiam fazer um pão, não podiam comer, mas movia dentro do templo, o sacerdote movendo na mão, perante Deus, perante o povo, veja, para que Deus aceitasse aquela oferenda de grãos, para mostrar com isso que haveria chuva e haveria sol, para que toda a lavoura chegasse ao amadurecimento e para que o trigo chegasse ao amadurecimento. Veja, então, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, os apóstolos são instruídos a ficar em Jerusalém até que do alto descesse o Espírito Santo. Se eles conhecessem a Bíblia, saberiam que no dia 50 haveria uma nova oferta, um novo mover. Agora podiam pegar o trigo e moê-lo e fazer um pão. Sim, foi por isso que quando veio o Espírito Santo, eles puderam entender a pregação de Jesus Cristo. Veja, ele se moveu sobre os discípulos no caminho de Emaús, abriu-lhes o entendimento. Veja, depois de sua ressurreição, no primeiro dia da semana, ele era o molho maduro. Era o primeiro que provou que era um filho, que tinha vida eterna e que era um eleito. E ele começa a se mover agora sobre a Virgem, sobre aqueles nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas tinham dito. Estava ele agora ressuscitado, mas seus olhos estavam fechados. Isso mostra de que se Deus não abrir nossos olhos, nunca conseguiremos ver a palavra manifestada. O Espírito de Deus tem que nos abrir os olhos. E os seus olhos estavam como que fechados. Essa é a Bíblia. E ali estava ele, andando
do lado deles, conversando com eles, não sabiam que era Jesus. A mesma coisa está acontecendo hoje. Por que esse povo está tão ignorante? Porque estão com os olhos fechados. O mesmo Jesus se manifestou outra vez, depois do 7º dia, depois que terminou a era da Laodiceia, que ele expulsou para fora Jesus Cristo. Veja, num novo amanhecer, num novo dia, o molho foi movido perante a igreja, o mesmo Jesus Cristo movendo-se sobre o povo com sinais e maravilhas, para mostrar que Jesus não está morto, mas ele ressuscitou com os mesmos sinais e maravilhas. Mas os olhos das pessoas estão fechados para não verem. Porque enquanto o molho era movido, veja, não podia ser comido, era só um grão. Veja, por 40 dias, disputavam entre si sobre o corpo de Jesus. Se ele tinha ressuscitado, se ele não tinha, ou se os discípulos tinham comido o seu corpo ou não. Mas no dia 40, ele se manifestou. Veja, manifestado. Deu ordem aos discípulos, Atos capítulo 1. Depois ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. 10 dias depois, exatamente 10 dias, o Espírito Santo veio sobre eles, no dia 50. Essa é a profecia. Sim, quando ele veio sobre eles, foi para dizer que agora eles estavam ressuscitados nele. Que aquela vida que ele tinha, agora estava andando neles. Era o mesmo Jesus ressuscitado através da igreja. Essa é a Bíblia. É a continuação. Ele andou aqui em carne humana, operou milagres e maravilhas, pregou a palavra. Nós não puderam ver que ele era Deus. Mas no ano 50, no dia 50, depois da Páscoa, depois de sua morte, Pentecostes, 50 dias, um novo mover do Espírito Santo. Agora livre de todo o sistema organizado, livre de toda denominação, livre de todo julgo humano. Estavam agora liderados pela cabeça que era Cristo, a palavra. E ele aparece então para Saulo no meio do caminho. Como é que podia ser um homem e ser agora uma luz? Uma grande pergunta. A luz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntou Saulo, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem que Paulo perseguia? A igreja. Quem estava na igreja? O Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo? Jesus Cristo, não a terceira pessoa. Ele disse, eu vou, mas eu volto. E ele voltou em forma de Espírito. Seu corpo físico está lá em cima, no trono de Deus, na 7ª dimensão, aonde o profeta não pôde subir, com as suas vestes ensanguentadas, como um memorial de que ele pagou o preço. Seu sangue é uma proteção para nós, é uma barreira. O diabo não pode nos alcançar, porque aquele sangue faz propiciação pelos nossos pecados, aquele sangue nos faz propiciação para entrar agora atrás do véu, onde está a glória de Deus, a glória da Shekinah, onde está o maná que não desvanece. Essa é a profecia. Sim? Então temos depois um longo período. Lá na frente, no mês 7, no primeiro dia do mês 7, a trombeta agora, o shofar, chamando a igreja para uma consagração, uma nova assembleia, uma nova reunião, chamando o povo agora. Veja, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, um chamado agora, conclamando o povo para se juntar para a festa do dia 10 do mês 7, a festa da expiação, quando o sumo sacerdote, uma vez no ano, entraria agora atrás do véu, para aplicar o sangue no propiciatório. Tinha que ser chamado, aquele homem representava Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, sim, ele é o nosso sacerdote. E agora não com sangue de animais, com o seu próprio sangue. Vai lá atrás do véu agora, no dia 10 do mês 7. Para aplicar o sangue no lugar secreto, fora da vista das pessoas. Só um homem podia entrar, ninguém mais. Isso é para mostrar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, daquilo que está no mundo invisível, daquilo que está no lugar secreto, que não pode ser visto com olhos humanos, só com os olhos da fé. Deus tem que te abrir os olhos, tem que abrir teu entendimento, tem que te levar à perfeição, à vida agora. Então veja, ele entrava lá atrás, com o sangue
com seu próprio sangue, para aplicar esse sangue no lugar, no propiciatório, para aperfeiçoar a igreja com um único sacrifício, aplicando sangue agora, no tabernáculo, na igreja do Deus vivo. A palavra ensanguentada, o Espírito agora, sendo aplicado atrás do véu. Essa é a profecia. Veja, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, sim, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por Moisés, não feito por Salomão, nem feito por homem nenhum. Essa história que as pessoas tentam pregar para nós, de que os que começaram a boa obra são os que vão terminar, isso é uma mentira. Quem começou a boa obra é Jesus Cristo. Ele pôs a primeira pedra, ele pôs a pedra de esquina e ele colocou a pedra de coroa. Quem começou a obra foi Jesus Cristo. Ele começou ela e ele vai terminar. Na profecia de Zorobabel, Zacarias, ele pôs a primeira pedra, ele colocará a última pedra. Veja, a pedra viria, essa última pedra, clamando graça, graça a ela. 2 vezes. Ela quem? Pode ver lá, é feminino. Cristo. A igreja agora recebendo graça, porção dobrada. Batismo com o Espírito Santo na alma e redenção para esse corpo. Porque ela agora está aperfeiçoada pelo sangue do Cordeiro, limpa, sem defeito. E ele pode habitar em carne humana agora. Por isso disse William Branham, Jesus deu o seu corpo e seu sangue, para que no sangue a vida pudesse ser liberada. E ele pudesse entrar agora na igreja, para que nessa carne redimida, ele pudesse realizar as mesmas obras que ele fez há 2000 anos atrás. Essa é a profecia. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. A terra aguardava a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que minha linguagem talvez não seja uma linguagem que você talvez não possa acompanhar, mas se você leu a mensagem e leu a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Se você lê as mensagens do profeta e lê a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Veja, Cristo, nosso sumo sacerdote, não feito por mãos, esse tabernáculo, essa Assembleia Universal, a Nova Jerusalém, ela não é obra de quem quer que seja. Quando vejo o homem se jactanciando, ou eu ganhei tantas almas, eu isso, eu aquilo, não passa de um bobo presumido. Porque na igreja de Jesus Cristo você não se junta, você tem que nascer. Por eleição, por predestinação. O corpo místico de Jesus, os chamados, os eleitos, os predestinados. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Às vezes eu vejo pessoas disputando membros como se fossem troféus. Como se ele tivesse mais condições de ganhar certas pessoas, porque o tabernáculo impressiona mais, porque fulano tem um grande testemunho e assim por diante. Irmão, na igreja de Jesus você não se junta, você nasce. Você é batizado com o Espírito Santo, você entra no corpo de Cristo. Não é uma assembleia visível. Na assembleia visível, eu entro pelo batismo nas águas, mas na assembleia invisível, somente por eleição. Predestinação. Os únicos que serão batizados com o Espírito Santo, o corpo de Cristo. E esse, só Deus sabe quem pertence a esse corpo, mas uma coisa eu lhe digo, nós temos que discernir este corpo. Quem não discernir o corpo de Cristo, ou está fraco, doente, ou dorme, disse o apóstolo São Paulo. Essa é a verdade. Então veja, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Irmão, um sangue sem mancha, não veio pelo sexo, não foi sangue de José, não foi sangue de Maria, não foi sangue de quem quer que seja, o sangue do próprio Deus. Sim, nosso parente redentor, nasceu de mulher, da virgem, de acordo com a profecia, Isaías 7,14. Sim, essa é a verdade. Entrou uma vez, não 2 vezes, não 3 vezes, não... Quanto é que dura a nossa redenção? Será que é até o próximo avivamento? Quando vier um pregador de fora, um estrangeiro que fale numa língua, língua estrangeira e tem que ter um intérprete, então nós vamos vir para a igreja, vamos ter um culto maravilhoso, uma bênção. Irmão, uma vez só. Uma vez. Quando você entra em Cristo,
e é batizado com o Espírito Santo. O sacrifício perfeito, feito uma vez só, é para sempre. Veja, uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Paulo tira da nossa cabeça essa ideia denominacional de hoje ser um crente e amanhã não ser mais. Não. Nós não estamos pregando para um sistema organizado. Nós pregamos para chamar o eleito, o predestinado, o único que verá Deus em carne humana, o único que não será enganado. Nós não estamos fazendo denominação, nós estamos chamando o povo para o corpo de Cristo. Os chamados, os eleitos, os predestinados. Veja, sim? Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, isso é algo tremendo, algo muito grande. Por que as pessoas não param para pensar sobre isso? Isso é uma coisa que deve ser analisada. Ora, se no Velho Testamento, um sangue de um animal e as cinzas de uma novilha, colocada numa água viva e salpicada sobre o pecador, ele era purificado em sua carne, por que o sangue de Cristo não pode limpar um homem, santificá-lo, purificá-lo, aperfeiçoá-lo, para que então Cristo possa habitar em carne humana? Irmão, abra seu coração, para pensar um pouquinho. Não creia nesses falsos evangelhos, nessas mentiras que o diabo fala. Ele vai dizer para você que você não pode, que você não é fraco, que você é débil, que isso e aquilo. Irmão, vamos repetir. Se o sangue de um touro ou de uma novilha vermelha, sim? E a cinza dessa novilha vermelha, misturada com uma água viva, salpicada sobre o pecador, purificava a carne dele, então por que o sangue de Jesus não pode? Veja, agora essa pomba salpicada, no 8º dia. O que fazia o sumo sacerdote na festa da expiação? Ele pegava 2 pombas, degolava uma e aspergia a segunda com o sangue da primeira. As 2 pombas são Cristo. Em sua primeira vinda, então eu estava falando da pomba salpicada. Voltando um pouquinho para recapitular. Então, quando o sumo sacerdote tomava as 2 pombas, como eu dizia, ele pegava uma e degolava ela, tirava o seu pescoço fora e salpicava de sangue a outra pomba. E ele soltava essa pomba salpicada e ela ia batendo suas asas, e à medida que ela ia voando, o sangue ia caindo sobre a terra, simbolicamente ela ia clamando santo, 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 simbolizando a redenção e os pecados sendo carregados para longe. Veja, Jesus Cristo, a primeira pomba, simbolicamente degolado no Calvário. Apocalipse 19, em sua segunda vinda agora, suas vestes salpicadas de sangue, para aplicar esse sangue agora em nossos corações, aspergindo-nos nesse 8º dia, que era quando o sumo sacerdote declarava que o leproso estava limpo. Veja, nós agora passamos por todos esses símbolos. Tivemos a festa da expiação, no dia 10 do mês 7. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, aparecia fora da porta. Por isso nós temos a sua fotografia. Irmão, nós temos que entender que Deus não faz nada que não possa ser sustentado pela Bíblia. Lá atrás, no Velho Testamento, na festa da expiação, o sumo sacerdote entrava sozinho atrás do véu. Ele tomava as brasas do incenso, do altar do incenso, levava essas brasas no incensário atrás das peles de animais, com o sangue do animal morto fora da porta, para aplicar sobre o propiciatório. Aplicava, aquele lugar se enchia de fumaça, e ali era onde Deus descia. Ele orava por cada nome que estava em sua história sacerdotal. 12 pedras, 12 tribos, 12 líderes, e orava por todas as famílias, e por si só e por sua casa. Então colocava o sangue sobre o propiciatório. E depois que ele tivesse oferecido o incenso, o sangue, as orações, e ele tivesse entrado lá atrás,
e visto a glória da Shekinah, que descia naquele lugar secreto, no dia 10 do mês 7, e Deus aceitava o sacrifício, veja, aquela luz iluminava aquele lugar escuro, e ele estava lá em temor e tremor, ele não podia falhar, ele não podia errar, porque ele estava lá na presença da glória da Shekinah. Todos os anos, no dia 10 do mês 7, um homem, uma vez no ano, representando Jesus Cristo, que um dia entraria atrás do véu de peles de animais, pele humana, aqui agora, para aplicar o sinal. O sinal é a vida. Se a vida não fosse aplicada, o sacrifício ficaria sem efeito. De que valeria a morte no Calvário, sem que Deus pudesse aplicar sua vida na igreja? Para pensar um pouquinho. Então ele aplica o sangue atrás do véu, um tipo do sangue aplicado na igreja. A vida de Deus, o sinal é Jesus Cristo em carne humana. O sinal é a vida de Deus no seu corpo, que é a igreja. Essa é a mensagem, o sinal, a vida. Então ele sai de trás do véu. Temos a sua fotografia. Ele é fotografado no pilar de fogo e na nuvem, para mostrar que Deus aceitou o sacrifício. De que o sangue foi para remissão e redenção. Aí temos a festa do jubileu, no ano 50. 50 dias, 50 anos, depois da aparição. Aparece em 63, 2003, no ano 40. Veja, ele repete Atos 1, para mostrar para a igreja que ele está ressuscitado. Atos 2, no dia 50. No ano 50, 2013, vem para mostrar à igreja que estamos livres de todo o sistema humano, todo o jugo humano, toda a denominação, toda a liderança humana. Agora Cristo, a cabeça, para liderar a igreja, a vida aplicada em carne humana. Então veja, aperfeiçoando. No capítulo 10 agora, versículo 14 de Hebreus. Eu ontem citei Romanos 8, mas eu estava enganado, era Hebreus 6. Hebreus 6, Romanos 8. Agora é Hebreus 9, 11 a 14, agora é Hebreus 10, 14 ao 18. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, nós assumimos justificação pela fé, batismo nas águas em nome de Jesus. Santificação, lavados pela lavagem da água pela palavra. A restauração dos dons. Santificados, subimos à restauração dos dons, sim. Logo veio a era profética, agora a era da cabeça, da pedra angular. A igreja foi aperfeiçoada uma vez pelo sangue derramado no Calvário. Ele entrou com seu próprio sangue no santuário celestial, intercedeu por nós por 2000 anos, e agora a igreja está aperfeiçoada por fé no sangue, a restauração completa da obra redentora, começando com Lutero, Wesley, Pentecostes, na quarta base agora nosso José, a perfeição, trazendo a palavra manifestada, a palavra revelada, veio provar que Jesus não está morto, mas está vivo, ressuscitado, durante as 7 eras. No meio, eram só reformadores, não podiam mostrar a palavra feita carne, porque a palavra ainda não estava aberta. Quando termina o plano da redenção, o livro é aberto, Deus se revela, o segredo. Agora a vida aplicada, esse é o segredo. Você quer saber qual é o nosso segredo? É estar em Cristo, batizado com o Espírito Santo, não os dons, línguas e etc. Dons de curar e assim por diante. Isso é a era pentecostal. Estamos além da era pentecostal. Estamos na era da noiva. A era da cabeça. Cristo agora, no lugar secreto, levando a igreja à perfeição. Veja. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Que concerto é esse? Hebreus 8. Porém as minhas leis em seus corações. Essa é a Bíblia. Do que Deus está falando? O nosso coração não é um depósito de conhecimento.
Quando ele fala, porei as minhas leis em seu coração, ele está dizendo, eu vou escrever a palavra feita carne. Eu vou escrever a palavra em carne humana. Ora, quando uma escritura, vamos pegar Malaquias 4, a Bíblia, Malaquias 4. Lá diz que Deus enviaria o profeta Elias. Veja, essa escritura, no papel, ela pode ser discutida. Surgiram muitos Elias, capas de Elias e tantas personificações. Mas quando Deus cumpre a sua palavra no homem predestinado, o homem que era o endereço certo, quando aquela palavra se materializa nesse homem, é quando a palavra foi escrita em carne humana. Pense um pouquinho. Quando o profeta Isaías deu a profecia de que uma virgem ia conceber. Irmão, eu imagino, isso é minha opinião, não está na Bíblia, eu só estou dando uma ideia, que todos os sacerdotes que estavam no templo, quando ouviram Isaías profetizar de que uma virgem ia conceber, eu imagino que secretamente cada sacerdote pensou assim, vai ser minha filha, eu vou guardá-la, eu não vou deixá-la casar, porque ela vai ser essa mulher, essa bem-aventurada, que vai ter o privilégio de conceber do Espírito Santo. A bem da verdade, o próprio Isaías morreu cerrado no meio como um falso profeta, porque em seus dias a profecia não se cumpriu, e a Bíblia dizia, quando um profeta se levantar e profetizar em meu nome, aquilo não se cumprir, ele é um falso profeta. Ele pagou caro com a sua vida. Demorou 700 anos. E uma menina, talvez entre 16 e 18 anos, estava na igreja. Lá havia um homem que havia casado e tinha suas crianças. E no meio da jornada, sua esposa partiu. Fica ele só com as crianças. Porque os irmãos de Jesus eram filhos só de José. José era um viúvo quando ele desposou-se de Maria. A menina, 16, 18 anos, de repente, os olhares se cruzam, se enamoram, e Deus põe nela um amor por esse viúvo, ela olha para a família, já vendo a carga que ela teria que carregar, criar as crianças, mas por amor, sacrifício, estava disposta. Era uma virgem. Então faz as preparações. Chega ao noivado. A Bíblia fala que José e Maria estavam desposados antes de se ajuntarem. Então já estavam noivos. Sim, Maria não tinha nem perspectiva de ser a moça de Isaías 7,14. Mas ela era o endereço da profecia. Quando o anjo Gabriel veio a ela, o anjo Gabriel lhe abre o livro da vida dela. Disse Mombrana, por uma revelação, que ela estava lendo Isaías 7,14, quando o anjo apareceu para ela. É grande isso, né? Isso é uma inferência, não está na Bíblia. Somente um profeta pode fazer uma inferência. Veja, predestinação, Deus tem a pessoa certa, o dia certo, aonde ela está, Deus conhece ela. E a profecia caminhou, nenhuma palavra de Deus volta vazia. Depois que Deus a expressou, ela terá que se cumprir. Ela vai encontrar o endereço certo. Ela será escrita, agora em carne humana. Quando o anjo veio a Maria, veio revelar para ela que seu nome estava no livro da vida, porque o anjo a chamou de Maria, ele conhecia seu nome. Ela era a virgem de Isaías 7,14. E o anjo abre o livro da vida dela. Diz, essa virgem é você. Sim. Como ela era uma eleita e predestinada, ela concebe a palavra do Espírito. O anjo não pôde trazer a palavra para ela. O profeta Isaías já tinha profetizado. O anjo veio canalizar aquela bênção para a vida dela. Então tem a pessoa certa, o endereço certo. Aquilo foi profetizado para ela. Então ali estava ela agora. Então aqui está a Bíblia, né? E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Irmão, dá para entender isso? E o verbo se fez carne.
Quando Deus disse, eu vou escrever, eu vou ensinar, significa, eu farei a palavra se tornar carne. Como? De que forma? Pelo sacrifício no Calvário. Ele aperfeiçoou para sempre os eleitos com um único sacrifício. Então ele acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, para que Deus pudesse escrever a palavra em nossos corações. Tinha que haver um sacrifício de sangue, tinha que haver uma oferta de sangue, redenção pelo sangue, redenção pelo poder. E quando Deus aceita o sacrifício por você, Ele aplica a vida em seu coração. E você é transformado pelo poder da palavra feita carne. Veja, ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Esta é a Bíblia, não tem como contradizer. Essa é a Escritura. Veja, aperfeiçoados pelo sangue de Jesus. O sinal, a mensagem da hora. Quando uma banda prega o sinal, ele não está dizendo só para você tirar a televisão dentro de casa, saias curtas e jogo de baralho e essas coisas mundanas, essas obras mortas. Ele está indo muito mais do que isso. A perfeição, a vida agora. Ele estava mostrando na vida dele que o sangue, que o sinal, Jesus, estava vivendo na vida dele. E ele demonstra o sinal do Messias. Se põe de costas para a audiência, debaixo do sangue, para repetir o mesmo sinal que Abraão viu, o mesmo sinal com a mulher do poço. Muitas vezes você vai ler na mensagem, você ouvirá ele dizendo assim, olha, aqui está uma mulher, somos estranhos, não é verdade, senhora? Se eu disser qual é seu nome, onde você mora e qual a sua vida, você crerá que eu sou um profeta? Veja, ali estava agora a mesma cena, a mulher do poço, onde ele discernia os pensamentos do coração. Era o mesmo Messias. Não era o William Branham, era Deus em carne humana. Subamos à perfeição. Alimentemo-nos daquilo que é, de que está no mundo invisível, atrás do véu. Lá atrás do véu é que está o perfeito, não fora do véu. Veja, vamos recapitular. Primeiro átrio, altar do sacrifício e a bacia de lavar. Então, primeiro, Jesus morre no Calvário. No 14º dia, no entardecer. Simbolicamente, o cordeiro foi morto no entardecer. Depois o sangue era tomado desse cordeiro. O sacerdote botava o sangue numa bacia. Ele morre fora da porta. Então veja, o sacerdote se lavava na bacia. Sim? Ele tinha que se lavar. Aí ele aspergia sangue, 7 listras na porta da tenda, porque ele não podia entrar dentro do tabernáculo, não poderia ser aceito se não houvesse um sacrifício. Muito bem. Então ele asperge sangue. O que nós temos em Atos 2? A bacia de lavar. Jesus morre no Calvário. Depois temos a bacia de lavar. Batismo em nome de Jesus Cristo. Você não pode entrar sem ser lavado. E para você entrar, tinha que ser santificado pelo sangue. Tinha que haver um sacrifício. Aí o que temos? Atos dos Apóstolos. A primeira igreja, Éfeso. Atos 19. Primeiro mensageiro, o apóstolo São Paulo. E vem vindo. 7 eras da igreja, porque lá no segundo átrio estavam os 7 castiçais. É simples. No segundo átrio, os 7 castiçais, a mesa com 12 pães, o pão, a palavra, 12 apóstolos, doutrina de apóstolos e profetas, o altar do incenso, tudo no segundo átrio. Ali havia 4 pontas, o sacerdote molhava seu dedo e ungia com sangue as pontas, os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Sim? No meio disso tudo, o livro de Atos. 4 evangelhos, 4 bandeiras, 4 animais. Leão, bezerro, animal de sacrifício, o homem e uma águia voando. Foi o que Moisés viu no céu. Apocalipse capítulo 4. Ele estabelece o tabernáculo. 4 evangelhos. Sim? Mateus, o leão. Marcos, o altar, o bezerro, animal de sacrifício, porque Marcos 16 fala da cura divina. Lucas, o homem, não andou com Jesus, foi um médico, pesquisador, escreveu o evangelho. João, a águia, escreveu o livro de Apocalipse.
Logo em seguida, o livro de Atos, o Espírito Santo bem no meio. Sim? E passam 7 eras da igreja, 7 castiçais. E além dos castiçais, indo lá, para agora para o Santo dos Santos, um véu, pele de animais, rompido, rasgado de alto a baixo. Sim? Aonde o sumo sacerdote ia entrar depois que passasse pelos castiçais, depois que passasse as 7 eras da igreja, aplicando agora no lugar santíssimo, a alma do homem onde Deus vai viver, o sinal. E lá atrás do véu, no lugar secreto, no lugar escondido, no lugar perfeito, era onde estava a vida. O maná que não desvanecia, a vara morta que ressuscitou e deu frutos, e a arca da aliança, o pacto, Hebreus capítulo 8, a palavra agora que seria escrita nas tábuas do coração. Sobre a arca, o propiciatório, o sangue derramado, ali descia o pilar de fogo no dia 10 do mês 7. Tudo isso está falando dos dias de hoje. Que depois de 7 eras da igreja, então agora, nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, desce do céu para entrar agora em seu tabernáculo, que é a igreja. Depois que termina a era de Laodiceia, ele vem para aplicar o sangue no lugar secreto, no coração, a vida agora. E tudo isso está simbolizado nesse tabernáculo. Então agora, para terminar, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 416, nós vamos mostrando que a verdadeira igreja, essa predestinada, que carrega um germe de vida no coração, uma semente eleita, que estava em Cristo, e que está aqui em Cristo, e que nesse instante está em lugares celestiais em Cristo. Minha representação e a sua está no céu. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, nosso sacerdote, nosso pão, ele é tudo. Ele é o profeta, ele é o pastor, ele é o evangelista, ele é o cordeiro, ele é tudo. Amém? Então veja, falando agora a respeito da igreja do Deus vivo, aqui no tempo do fim, o que está preparando-se aqui na frente, não sei quando é que vai ser, de uma certa forma, os nossos espaços já estão sendo diminuídos por toda parte. Nossas mulheres já não encontram mais lugares para trabalhar, e as escolas estão diminuindo os espaços de nossos filhos, e logo virá uma perseguição, mas ele afirma que essa igreja não passa pela tribulação, ela não cairá, porque ela está em Cristo. Veja no parágrafo 416, profetizando, ele disse: eles vão provocar uma perseguição muito em breve e vão fechar todas as igrejas. Veja isso. E igrejas como esta, que não são denominações, por que não somos uma denominação? Por que não cremos em denominações? Porque denominações são organizações ao redor de um homem, organizadas ao redor de uma doutrina feita por homens. Sim, veja, e eles a usarão como depósitos. E se algum homem for e oferecer uma oração para alguma outra pessoa que não pertença ao movimento ecumênico, será fuzilado no mesmo instante. Veja, então veja, agora não faz nenhuma diferença o que eles dizem, esta igreja permanecerá fiel nesta luz. Ele já o tem provado ali atrás, e ela o fará novamente a despeito de tudo. É a palavra de Deus, todos os movimentos ecumênicos e tudo mais acabarão. Agora, ela vai estar ali, sem mancha, nem ruga, isto é correto. Ela permanecerá ali. Por quê? Ela não cairá. A primeira Eva caiu em Gênesis, a segunda em Nicéia, mas essa agora não cairá porque ela está nele, escondida nele. Ela é a senhora eleita. Veja, 418, note, Deus se manifestou em seu corpo, Cristo. Agora você vê a bela coisa tríplice. Primeiro, Deus em Cristo. Todos nós sabemos que Jesus era a encarnação da palavra. Ele era o verbo. Ele disse, o Pai que mora em mim faz as obras. Ele disse, o Filho nada pode fazer de si mesmo, a não ser aquilo que o Pai, o que ver o Pai fazer. Então ele tinha uma visão, logo ele ia e fazia. Era assim que ele se movia. Por isso ele foi naquele alpendre, onde havia centenas de pessoas enfermas, passou por cima das pessoas, havia gente lá em macas, havia leprosos, havia cegos, e etc. E foi até onde havia lá um homem deitado numa cama, por 28 anos. Curou aquele único homem e disse para ele, olha, não fale nada para ninguém.
e sai pelos fundos e pronto. Por quê? Porque ele teve uma visão somente da cura desse homem. Ele não podia fazer o que ele queria. Isso põe muitas pessoas a pensar. Agora veja, Cristo em seu corpo, a igreja, segunda parte do mistério. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Nós não vamos só repetir a mensagem. Isso está vivendo agora nas nossas vidas. Viveu William Branham, está agora vivendo em nossas vidas. Temos visto isso aqui, todos os cultos. A palavra descendo, discernindo os corações, Deus operando a cura sem imposição de mãos. Ele disse, antes que vocês pedirem, eu vou dar. Essa é a profecia. Estamos bem nesses dias. A fé agora subindo a um nível sem imposição de mãos. Como a fé do centurião, que não precisou mais ser tocado. Jairo, um judeu, queria que ele tocasse em sua filha. Mas o centurião disse, não precisa ir na minha casa. Daqui mesmo, fale a palavra e meu servo será curado. Esta é a hora que estamos vivendo. Esta é a profecia. Isso estaria bem no nosso meio aqui. Veja, Cristo em seu corpo, a igreja, vindicando sua palavra prometida, como Deus fez através de Cristo. Ele disse, quem me pode condenar de pecado? Se eu não faço as obras do Pai, então onde eu tenho falhado? Agora vocês, companheiros, dizem que vocês estão fazendo isso, sua denominação. Agora mostre-me, sim, mostre-me onde eu falho em ser o Messias, disse ele. Mostre-me onde eu falhei, com respeito a um só sinal que Deus disse que o Messias faria, que eu não o tenha cumprido, disse ele. Nós podemos dizer a mesma coisa. Qual sinal que Jesus disse que faria no tempo do fim, que não o fez através de William Branham, para provar que o Messias desceu em carne humana? Ressuscitar os mortos? Jesus teve 3. No ministério de William Branham, 5. Paralíticos, cegos e tantas coisas. Mas o sinal messiânico foi o que mais chamou a atenção. Ele chegou a se colocar de costas muitas vezes e dizer, olha, o mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo anjo que está aqui. Ele apenas usa a minha voz, mas ele, o sumo sacerdote de nossa confissão, é ele que está aqui e você pode tocá-lo com o sentimento da sua fé. Eu nunca entendi isso, até que um dia me veio uma luz. Era que o anjo na plataforma captava a fé da pessoa na audiência. Ele via quem cria e quem não cria, e a fé da pessoa atraía ele. Como a sua fé pode atrair Jesus agora mesmo, aí na sua casa, se você tiver fé. O anjo sabe, e a fé é o que atrai Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Então o anjo captava a fé. E o pilar de fogo deixava a plataforma, deixava a filha de oração e se movia no meio da audiência. O mesmo anjo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso nunca foi visto por 2000 anos. Qual o sinal que Deus operou através de William Branham que não operou em Jesus? Ou o contrário, qual o sinal que fez em Jesus que não operou aqui no tempo do fim? Esses são os dias da vinda do Filho do Homem. Deus em carne humana, o sumo sacerdote agora atrás de um véu. Essa é a profecia, é o que o tempo dizia, que o sumo sacerdote entraria atrás do véu no dia 10 do mês 7. E por que as pessoas não podem acreditar nisso? Que agora nosso sumo sacerdote desceu do céu, o Espírito Santo, entrou atrás de um véu de peles humanas para operar os mesmos sinais. Deus tem que te ajudar. Deus tem que nos ajudar. Veja, agora Cristo, as obras que eu faço, vós também as fareis. Não disse isso? Veja, o mesmo Deus, as obras que eu faço, vós também as fareis. Mais do que isso, pois eu vou para meu Pai. A igreja ficará um pouco mais na luz, veja, vindicando a sua palavra prometida. Assim como Deus cumpriu suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja. Esse é o desafio. Essa é a mensagem. Para isso Deus levantou William Branham, para provar que Jesus não está morto, Jesus está ressuscitado. Mas somente o crente verá Deus em carne humana. Os demais verão só um profeta e nada mais. Era o que viram em Jesus. Um falso profeta, outro um profeta e assim vai. Mas a mulher do poço viu o Messias. Quem é que sabia mais? Os discípulos no caminho de Emaús andaram com Jesus, mas não puderam ver que Jesus era o Messias, que ele era o Emanuel. Depois de sua morte,
agora em outra forma, não mais na mesma forma. Ele se move sobre eles e começa a abrir as Escrituras e toma cada Escritura e prova que Jesus era o Messias, de acordo com a profecia. Então, seus olhos foram abertos. Foi o que fez William Branham. Ele não chamava atenção para si mesmo. Ele pegava a Bíblia e ia abrindo ela, porque ele sabia que o Espírito Santo daria entendimento à igreja. Então veja, assim como Deus cumpriu suas promessas no corpo de Cristo, também está Cristo fazendo suas mesmas obras no corpo de Cristo, a igreja. Veja, agora declarando o seu mistério. Qual era o mistério? O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido. Esse era o mistério, esse era o segredo. Agora ele estava ressuscitado, porque ele tinha aplicado sangue, tinha aperfeiçoado sua igreja, não havia mais iniquidade, a iniquidade foi tirada. No dia 10 do mês 7, na festa da expiação, no ano do jubileu, a dívida foi quitada. Essa é a Bíblia, essa é a Escritura. Veja, agora declarando o seu mistério, a sua árvore noiva, Eva, sim, no último dia, produzindo os frutos que estavam na árvore, singular no princípio. Jesus foi a árvore. Não fala a Bíblia que ele é a árvore da vida? Hoje a igreja é a árvore noiva. Ela hoje é a árvore da vida. Salmo número 1. O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros, e na estação própria dará o seu fruto. Qual é a estação própria? Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. O Filho mostrou que está vivo, ressuscitado. Sim? Observe, a árvore lança uma vara, um luterano. O que isto fez? Quando a árvore começou a surgir, aqui veio o fruto surgindo com ela. O que aconteceu? Eles denominaram, deste modo o podador se aproximou, o pai, o lavrador, cortou. O que é um luterano hoje? Uma vara cortada. O que é um metodista? Uma vara cortada. O que é um pentecostal? Uma vara cortada. Mas quando essa árvore produzir um fruto, será um fruto original, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Sim? Agora veja, mostre-me uma só igreja. Veja, eu desejo conhecer, eu tenho 33 anos de história de igreja. Mostre-me uma só ocasião, um só lugar, onde alguma igreja que uma vez se organizou, não tenha morrido no mesmo instante. Quando a igreja se organiza ao redor de um homem, ela morreu. Ponto. Sim? Mostre-me um só lugar onde elas se tenham levantado novamente, além de somente números de coisas, nenhum reavivamento. Está vendo? Isso não está ali. Porque reavivar é trazer a vida de Cristo. Não é barulho, saltar, gritar e alegria, e no dia seguinte ser de novo uma pessoa mundana e comum como qualquer mundano. Não é isso. Agora veja, deste modo que fez o lavrador, aproximou-se e podou, e produziu um fruto denominacional de novo, limões numa laranjeira. Deste modo, ele podou completamente. Veja, produziu e se continuou. Agora, mas onde está o coração da árvore? Bem no meio. E ele as tem podado totalmente até o fim. Agora veja, 427. E ele tem uma semente aqui embaixo na raiz, como a árvore que está plantada junto a ribeiros de águas. Aquele que leva as leis e o amor de Deus em seu coração, pois será como árvore, Salmo número 1. Plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e na estação própria dará o seu fruto. Veja, e onde o fruto amadurece rapidamente? Na copa da árvore. A luz fica sobre ela, amém? Isso é correto. E bem na copa da árvore, nesses últimos dias, está produzindo a árvore noiva. Jesus disse, quando vocês virem a figueira brotar, sabei que está próximo o verão. A figueira foi Israel, brotou em 48. A árvore noiva cresceu. O fruto do topo da árvore amadurecendo pela presença do sol da justiça, Jesus Cristo. Sim? E o que é o fruto? É a vida sendo sugada para dentro do grão. O grão, a semente original. Sim? Agora lembre-se, ele é a árvore da vida, contrário à semente da serpente. Veja você, ele é essa semente, a semente da mulher, a árvore da vida no jardim. E para que eles não estendam as suas mãos e movam esta árvore, eles comam desta árvore e vivam para sempre. Ele é a única árvore que pode ser tomada
para que você possa viver para sempre. Sua palavra é vida. E que seja então a palavra de Deus, a qual Eva rejeitou no jardim do Éden. Então aqui está Cristo, a palavra manifestada. A única forma de ter vida eterna é comer da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Cristo, a palavra manifestada. É difícil entender isso, mas o eleito entenderá. Veja, e quando ele veio na terra, ele era a árvore da vida. Vocês creem? E Roma, o que eles fizeram? Ele teve de ser derrubado. E ele foi posto no madeiro de desgraça. Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Tornou-se uma maldição pela raça humana. E agora, através disso, ele produz uma árvore noiva, a qual será a árvore da vida, restaurada de novo a ele, como marido e mulher, no jardim do Éden. Diz ele, ó glória a Deus, pela mesma palavra e pelo mesmo Deus manifestada entre marido e mulher, a mesma árvore de volta novamente. Por isso, Mateus 25, eis aí vem o esposo, vem para um casamento. Adão e Eva, Cristo e a igreja. Essa é a Bíblia. Sim? Note, fazendo isso conhecido, como que coisa? Há realmente tanto aqui que nós poderíamos simplesmente continuar seguindo adiante. Note, a árvore do corpo de Cristo no jardim, dando agora a conhecer o seu mistério a esta árvore noiva. Observem, redimido por Cristo, o segundo Adão, vocês creem que ele foi? Sim? Voltando para o lar, para o Éden, com sua esposa caída, redimida de volta ao lar novamente. Isto é Cristo e a igreja hoje, tomando de volta a sua esposa. Está vendo o tríplice mistério agora? Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na igreja, tudo junto para trazer de volta Adão e Eva, a Eva original novamente, homem e mulher, os quais são feitos do mesmo sangue e do mesmo espírito e tudo mais. Agora, anote aí, 434 para terminar. A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Que declaração! Isto é o batismo no Espírito Santo que nos batiza dentro do seu corpo, que reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Cristo não reconhecerá mais nada na hora do arrebatamento. Ele não vai reconhecer a grande denominação, não reconhecerá homem nenhum. A única coisa que ele reconhecerá é o seu corpo, é a igreja batizada com o Espírito Santo. A árvore da vida hoje é a igreja, ela é a palavra manifestada, ela é Cristo outra vez, ela hoje é Ele, nós cantamos. Irmão, que Deus possa dar a você o entendimento da verdade da palavra. Nós temos aqui alguns pedidos de oração para orarmos agora, nesse momento, e que Deus possa te ajudar. Eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado. Caminhemos à perfeição. A perfeição é Cristo. Ela agora é a encarnação da palavra. Ela é a árvore noiva. Adão e Eva juntos agora. A cabeça e o corpo. Cristo e a igreja. Grande é esse mistério, disse Paulo em Efésios 5. Digo, porém, de Cristo e a igreja. Efésios 1. No tempo do fim, na plenitude dos gentios, Deus juntaria o que está no céu e o que está na terra. Irmão, que Deus possa abrir nosso entendimento. Caminhemos à perfeição. A igreja verdadeira. Ela é o sangue de Cristo, pelo Espírito que nela habita. Ela é a conquista. A vida, o sinal tem que estar aplicado na igreja, senão o Calvário não tem efeito. O sacerdote matava o animal lá fora da porta. Se ele não aplicasse o sangue atrás do véu, de nada valeria a morte do animal. Tinha que ser aplicado no lugar secreto, invisível aos olhos do mundo. Lá atrás somente entrava o sumo sacerdote, Cristo. Lá estava a vida, o perfeito, a glória da Shekinah, tudo atrás do véu, um tipo da verdadeira igreja.
sua pele humana, seu coração, sua alma, a vara que reverdeceu, o poder da ressurreição, sua alma mudada, circuncidada, o maná que não desvanece, o maná escondido atrás do véu, a palavra manifestada. O maná é comida. Jesus disse: Moisés não vos deu o verdadeiro maná. Eu sou o verdadeiro pão da vida. Esse maná está escondido do mundo, mas você está metendo sua mão atrás do véu e se alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Que Deus te abençoe. Irmão Flávio Duarte pede oração por sua mãe. Ela foi diagnosticada com pus na cabeça, uma infecção, e pela restauração dos movimentos do braço esquerdo e perna esquerda. O nome dela é Maria. Vamos orar por irmã Maria. Irmã Francine Quintana agradece a Deus por mais um ano de vida do seu tio, que Deus lhe dê entendimento da palavra. Eu quero dar um testemunho. No culto passado, a irmã Juliane, nossa tecladista, minha filha, estava em casa assistindo à reunião com dores durante todo o dia em seu aparelho reprodutivo, seu útero, seu ovário, todo o seu sistema reprodutivo, com dor o dia inteiro. No final do culto, nós pedimos que as pessoas orassem conosco. Ela se ajoelhou em sua casa junto com o seu marido. Ela recebeu a oração da fé e instantaneamente ela foi curada pelo poder do nome de Jesus Cristo, crendo no sangue. Só para dar um testemunho de que aí aonde você está, se você nesse instante estiver concentrado, adorando, em espírito e em verdade, Deus recompensará a sua fé. Eu quero que você ore comigo agora. Aí onde você está, junto com sua família, põe as crianças do seu lado e agora ore. Se você tiver algum pedido, levante sua mão. Se você tiver fé, o Espírito de Deus que está aqui também está aí e você receberá a sua bênção. Senhor nosso Deus, temos crido nessa poderosa mensagem que tem nos elevado a um lugar secreto, a nos alimentarmos do corpo, palavra do Filho do Homem, Cristo em carne humana, Deus mesmo, descendo da terra, Cristo em vós, agora através do seu profeta, se manifestando. Era Deus em José, Deus em Moisés, Deus em Jeremias, Deus em Isaías, Deus em Davi, Deus nos apóstolos, Deus em Jesus Cristo, Deus agora nos seus profetas, nos seus pastores, na igreja, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, cremos nessa manifestação poderosa. E agora oramos, Pai, pela irmã Maria. E crendo no sangue de Jesus Cristo, Pai, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz a Bíblia. Nós repreendemos a infecção. Talvez um câncer, ou talvez outra coisa, eu não posso dizer. Ela perdeu os movimentos, seu braço esquerdo, sua perna esquerda, talvez um AVC, talvez houve um derramamento de sangue na sua cabeça. Pai, para ti não há impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Que agora, Senhor, o poder da cura, Pai, o Senhor disse, tudo que pedirdes em oração, crendo, nós receberíamos. Queremos, ó Pai, a saúde da nossa irmã, que ela se levante agora curada, sem pus na cabeça, a perna e os braços se mexendo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E Pai, a irmã Francine Quintana pede por seu tio, que Deus lhe dê o entendimento da palavra, que Deus abra-lhe o coração para conhecer a Jesus ressuscitado. E Pai, cada pessoa que está agora com a mão levantada, talvez haja alguém de joelho, talvez alguém agora chorando, eu não sei, Pai, mas que o Senhor visite cada coração e dê a cura, dê a libertação, dê a bênção que estão procurando, Pai, pois o pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Deus, para a glória do Senhor. Amém. Muito bem, meu irmão, nós não teremos reunião aqui no tabernáculo amanhã ainda, porque é impossível manter as pessoas afastadas umas das outras, 1 metro e meio, as pessoas se congregam aqui, tem que se juntar para ocupar os bancos, é impossível fazer isso. Amanhã às 6h30 estaremos aqui mais uma vez para meditarmos ao redor da palavra, estaremos aqui cantando também, fazendo um culto. Sua casa reservada para Deus, sua família reunida em reverência. Olha, se você fizer da maneira certa, como Raabe fez, ela juntou a família debaixo do sinal, em expectativa de que ela seria salva. Deus também vai te abençoar. Se você ficar aí, na hora do culto, conversando,
e displicente, irreverente, e para cima e para baixo. Irmão, é muito difícil ser abençoado, porque é difícil criar um clima assim, mas com reverência. Talvez alguém no hospital, talvez alguém em casa, talvez alguém no presídio, talvez alguém lá no interior da selva, ou numa casa, ou numa fazenda, numa chácara, em qualquer lugar. Reserve a sua casa para Deus. Nós estamos nesse período de expectativa, essa quarentena. Não sabemos por quanto tempo vai demorar. As opiniões divergem, os especialistas se divergem, os médicos se divergem entre si. Não sabemos quais são as próximas medidas. Mas Deus nos deu tempo nessas últimas 2 semanas para meditar, para orar, para ler as mensagens, para ler a Bíblia. Que Deus te abençoe. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém.